Olá, minhas irmãs. Estamos aqui reunidas para mais uma aula. Hoje é a aula 7 desse tema Guerra de Reinos, a batalha pela sua mente. Hoje a gente vai abordar o tema proto-feminismo e também a primeira onda do feminismo. O que isso tem a ver com essa batalha, com essa guerra travada no campo que é a mente humana? Isso tem tudo a ver. Nesses últimos tempos, Satanás tem focado de maneira absurda em escravizar, através de uma mente aprisionada em conceitos, narrativas, ideologias que são perversas, mentirosas, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então é muito importante a gente denunciar essas sutilezas, denunciar toda a abordagem que é mentirosa e que, de maneira atrevida, ela se despoja de toda a verdade da palavra de Deus. Como cristãos, a gente precisa saber quais são as armas que o inimigo tem usado contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família nesses dias. Então, que você esteja atento. Falar de feminismo não é nada fácil, porque vai mexer com estruturas enraizadas no nosso entendimento, há toda uma cultura generalizada em que a mulher se orgulha de algumas conquistas, mesmo não entendendo o que há por trás de todas essas narrativas feministas, mesmo não sabendo exatamente quais são as reivindicações que foram feitas ao longo da história. Muitas mulheres se declaram feministas e militam e se posicionam, né, até orgulhosas pelas conquistas que tiveram ao longo do tempo. Mas eu espero que durante essas aulas, onde a gente vai abordar o feminismo, a gente possa denunciar a sua verdadeira raiz, entender realmente quais eram essas reivindicações e quais são atualmente essas reivindicações e o que isso tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. Então, como filhas do Rei, como filhas do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, um Deus que tem um código moral, um Deus que tem os mandamentos entregue aos seus filhos, um Deus que coloca limites bem claros, um Deus que exige que os seus filhos estejam de acordo com todo esse código moral que ele nos deixou como uma herança, como uma ordenança. Será que eu e você, como filhas de Deus, nós podemos abraçar o feminismo? Ou isso é incompatível? Então, a gente vai descobrir isso ao longo da nossa conversa. E nós iniciamos aqui, então, tratando desse tema, aula 7, proto-feminismo e primeira onda feminista. Então, a palavra proto-feminismo, protos, significa anterior. Então, o proto-feminismo é esse momento da história em que o conceito de feminismo e as suas reivindicações não eram ainda organizadas, isso tudo não estava consolidado dessa maneira como a gente vê hoje. Então, o que a gente via eram algumas expressões de protestos feitos através da escrita, de poemas, mas não era assim como a gente percebe hoje, né, com toda a sua complexidade. Então, por isso proto, porque veio antes de toda essa organização em torno dessas reivindicações feministas. Então, por exemplo, a Europa do século XII, ela tinha, né, esse conceito entre aqueles que supostamente começaram a defender o direito da mulher, de que essas mulheres europeias, né, ali da Idade Média, elas eram mulheres consideradas belas, mas elas eram desprovidas de inteligência e tinham até uma certa malignidade. Então, elas precisavam ser levadas assim rédea curta pelos seus parentes. Primeiro, né, no caso, o pai, e depois, quando se casava, pelo marido. Então, aí, dentro desse contexto também histórico da Idade Média, século XII, surge essa ideia, né, do amor cortês, cavalheiresco, das relações entre homem e mulher, a mulher sempre sendo tratada como uma dama, como alguém frágil, que precisa de proteção, que precisa de cuidado, mas não só ela manifestava essa fraqueza em termos de
condição física, mas também de pensamento. É como se a mulher ela não tivesse ali nenhuma condição intelectual compatível com a dos homens. É como se ela fosse inferior. Isso aqui é não era um conceito geral, eu estou trazendo para vocês aqui o que alguns autores pensavam a respeito dessa época da história, né? De que as mulheres eram consideradas menos do que os homens. Então, a gente está falando aqui anos 1300, mais ou menos, só que a gente precisa lembrar que a Bíblia, escrita muito anterior a isso, particularmente o rei Salomão, em Provérbios 31, fala de uma mulher que era brilhante, que era uma empreendedora, que comprava propriedades, que negociava, que era provedora para sua casa, não só de alimento, mas também de roupas, dava ordem aos empregados, fazia negócios. Era uma mulher que tinha muita liberdade para fazer todos esses empreendimentos, ela tinha muita liberdade para administrar os recursos que ela tinha, e por conta de todo esse empenho e de toda essa performance que ela tinha, ela era elogiada, né? Entre os amigos do seu esposo, que elogiavam ela na porta da cidade, ou seja, sua mulher realmente se destaca por todo esse conjunto de talento que ela tem. Então, assim, o que a gente precisa sempre levar em consideração é que aquilo que nos é contado pode representar parte da verdade. Nós não podemos afirmar que todas as pessoas daquela sociedade medieval acreditavam realmente que a mulher ela tinha esse intelecto mais fraco ou menos desenvolvido do que os homens. Mas aqui a gente pode considerar que uma parte dessa sociedade, sim, acreditava que as mulheres elas eram inferiores, não só em força física, mas também nessa condição de inteligência, de intelecto, né? Então, esse tempo, esse período da história, começaram a surgir vozes que defendiam os direitos da mulher. E dentre essas vozes, a gente pode destacar Christine de Pizan. Ela começou a escrever o que ela destacou assim nos seus escritos, né? Que a mulher ela tem sim um valor intelectual e moral. Então ela não pode ser considerada frágil na sua inteligência, ela tem toda a capacidade como um homem. E quem foi a Christine de Pizan? Ela foi uma autora italiana, ela foi educada na corte do rei francês Carlos V. O seu pai era um bibliotecário real e ele professava fielmente os princípios humanistas, defendia a educação tanto para menino quanto para as meninas, né? E aí, posteriormente, a Christine ficou viúva com seus 3 filhos, sua mãe, seu irmão, sob seus cuidados, e estava cheia de dívidas e não teve nenhuma herança, né? O que o pai deixou e o marido foram dívidas. Então, o que ela fez? Ela começou a escrever. E através da sua escrita, dos livros que ela escrevia, ela conseguiu sustentar a família, porque ela conseguiu um patrocínio da corte francesa e aí isso deu para ela condições de salvar as dívidas que ela herdou do marido e do pai e também de sustentar a sua casa. Então, ela foi a primeira escritora que conseguiu não só ter essa abertura pública para escrever, mas também para sustentar a sua casa. E o primeiro livro que ela escreveu é esse Cidade das Mulheres. Foi um texto publicado em 1405, no qual dialogavam entre si 3 personagens alegóricas: a razão, a justiça e a retidão. E a proposta desse livro é apresentar uma alternativa ao mundo supostamente dominado pelo masculino. Então, esse foi o primeiro livro da Christine, né? Um dos livros que ela escreveu. E aí eu quero aqui trazer para vocês um contraponto. Pouquinho depois disso, ali pelos anos 1500, a gente sabe que está acontecendo todo um movimento dentro da Igreja Católica, né, em torno desse monge Martinho Lutero. E depois de um tempo, quando as coisas realmente explodem, que o Martinho vai lá e coloca nas 95 teses na porta de Wittenberg, e aí dá início a essa reforma protestante, existia uma freira
que estava num monastério e ela chamava Catarina Vambora. E a Catarina, quando ela foi influenciada por todo esse movimento aí de reforma, né? Ela fugiu. Havia muitas freiras fugindo nessa ocasião da reforma, muitas. Elas estavam fugindo dos monastérios e a Catarina foi uma dessas que fugiu. Na verdade, Martinho Lutero, ele ajudou muitas freiras a fugirem e havia todo um trabalho de acolhimento dessas ex-freiras, né? E de uma orientação ao longo do tempo até que elas fossem direcionadas para casamentos, elas eram mentoreadas. E a Catarina ela foi mentoreada pelo Martinho Lutero. Só que o que acontece? Ela queria casar. E adivinha com quem? Com o Martinho Lutero. E ela dizia, eu só me caso com um homem igual o doutor Lutero ou com ele mesmo. Essa foi a condição dela, né? E o Lutero, ele ria disso. E ele dizia, jamais, eu não vou me casar, nunca me farão, nunca farão com que eu me case, ele dizia, né? O que acontece é o seguinte, o tempo foi passando e ele acabou finalmente aceitando se casar com a Catarina. Eles tinham uma grande diferença de idade, a Catarina tinha 26 anos e ele 42 anos, eles se casaram. Então, esse ex-monge, né, que dizia que nunca iam fazê-lo se casar, acabou sendo convencido pela decisão da Catarina, né? Que ela dizia bem claro, eu só me caso com o Dr. Martinho ou então com alguém muito parecido com ele. Eles se casaram. E é extraordinário, né? Que no momento assim que algumas mulheres se sentem tão ofendidas, reivindicando direitos, se achando desrespeitadas, sem valor, a Catarina, ela não parece muito preocupada com essas coisas. Ela era uma mulher educada no monastério, então ela aprendeu a ler, tinha bastante conhecimento medicinal, como ela estudou bastante ervas, né? Essas plantas medicinais, então ela era como que uma farmacêutica. Na verdade, ela tinha poderes até médicos na época em que ela vivia, porque esse conhecimento era de muito valor. Então, ela era uma mulher assim muito dinâmica. E quando ela se casou com Martinho Lutero, ela não mudou seu jeito de ser, né? Era uma pessoa muito ativa, trabalhava muito, cuidava de uma casa. Eles herdaram do príncipe Frederico um mosteiro, um prédio de um mosteiro agostiniano em Wittenberg, e foi para lá que ela se mudou em 1525 com Martinho Lutero. Lá eles criaram os seus filhos, e lá também era um ponto de acolhimento de estudantes. Eles iam para esse antigo mosteiro, né, onde eles moravam, a Catarina e o Martinho, e ali eles ficavam estudando e pagavam uma espécie de pensão, de mensalidade para a Catarina. Então, ela administrava aquela rotina exaustiva com muitas tarefas, organizando a casa, todos os servos, né, que eles tinham. Também ela adquiriu uma fazendinha onde ela criava gado, galinhas, ela fabricava cerveja caseira, ela tinha toda essa horta medicinal, ensinava muitas mulheres como usar cada um daquelas ervas, né? Então ela era uma mulher extremamente dinâmica, muito inteligente, uma mulher brilhante. E o Martinho Lutero chamava ela de estrela da manhã de Wittenberg, porque ela acordava todos os dias às 4 horas da manhã para dar conta de todas essas responsabilidades. Catarina foi essa menina que saiu do mosteiro e que decidiu que ia se casar com Lutero e acabou se casando com ele e abraçou essa missão de ser a esposa de Lutero com toda disposição e alegria. E aí é interessante que esse Lutero que falava nunca irão me fazer com que eu me case, agora ele tem vislumbres sobre o casamento, né? Então eu tenho esse livrinho aqui que fala um pouco das mulheres da Reforma e também esse outro que conta bastante os detalhes aí da Catarina e de toda a mulher incrível que ela foi, né?
Mas eu gostaria de ler aqui para vocês algumas partes em que o Lutero ele fala dessa experiência, né, de ser marido de Catarina. Ele fala: minha Kate é em tudo tão dedicada e encantadora que eu não trocaria a minha pobreza pelas maiores riquezas do mundo. E ele disse mais tarde também: não há na terra um laço tão doce, nem uma separação mais amarga como a que ocorre num bom casamento. E finalmente ele disse: é bem conhecida a sua declaração, né? Não há relação mais bela, mais amável e mais desejável, nem comunhão com companhia mais agradável do que a de marido e mulher em casamento feliz. Então, o Martinho realmente teve uma experiência muito extraordinária de casar com essa ex-freira tão decidida, né? E que fazia todo o seu trabalho dentro de casa, trazia vida, né, para aquela casa, criava um ambiente realmente alegre, aconchegante. Diz que Martinho Lutero tinha umas crises depressivas e teve uma vez que ele quis ficar no quarto, não queria sair para nada, né? E não se alimentava, ficou trancafiado lá por dias, e aí a Catarina se vestiu toda de preto. E ela entrou no quarto e ele levou um susto, né? Porque ela estava vestida de preto. Ele falou: alguém morreu? Né? Porque geralmente quando as mulheres se vestiam assim todas de preto, era a expressão do luto e alguém teria que estar morto nessa ocasião, né? E aí ela falou assim: ao que parece, Deus morreu. O que Lutero fez depois que ela falou isso, né? Ele se levantou rapidinho, tomou um banho, se alimentou e tocou a vida. Então, a Catarina também era essa mulher que sabia fazer a leitura do estado emocional do marido e ajudava ele e confrontava muitas vezes, né? E foi uma mulher brilhante que não ficou, né, vítima e nem refém de toda uma narrativa de subserviência, de inferioridade, de alguém desprovida de direitos, mas ela conseguiu no seu tempo, né, mesmo ali em 1500, viver uma vida extraordinária. Foi uma mulher que produziu tanto, que contribuiu tanto, que deixou um legado, e o marido sempre entendendo como ela era capaz, orientava ela a respeito da vida dela espiritual também. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho, né? A gente viu ali um momento da história em que começa esse proto-feminismo, essas expressões de mulheres reivindicando direitos, mas ao mesmo tempo, existem pessoas experimentando algo muito diferente, e isso precisa nos provocar a pensar. Até que ponto, realmente, as mulheres foram tão oprimidas assim como é contado para a gente, como a história narra? Né? Como eu disse para você, lá em Provérbios 31, Salomão fala de uma mulher que, milênios antes, era uma empreendedora extraordinária, reconhecida na comunidade, com toda a liberdade de fazer o seu trabalho, com toda a liberdade de ser reconhecida. Então, a gente precisa sempre usar uma lente que possa realmente trazer a realidade para a gente, né? E não ficar confinada a narrativas que são contadas para nós. Então, se a gente seguir um pouquinho, nós vamos agora falar da Mary Wollstonecraft, que foi uma inglesa que viveu ali, né, em 1700, ela nasceu em 1759, então ela viveu naquele contexto de Revolução Francesa. Então, a história dela é uma história complicada, porque ela foi a segunda de 7 filhos de Elizabeth e Edward, e esse pai da Mary foi um homem que realmente fez negócios ruins e acabou perdendo muito dinheiro, levou a família a uma situação financeira bem complicada. Além dele ser uma pessoa que não sabia fazer negócios e que levou a família à pobreza, ele também era um homem que tinha o vício de alcoolismo e acabava sendo muito violento, batia na esposa, em fúrias, né, quando estava bêbado. E a Mary era aquela filha que ficava do lado da mãe, ficava tentando proteger, ficava tentando cuidar das irmãs mais novas. E aí foi esse o contexto que ela cresceu, né? Esse contexto familiar bem conturbado.
Chegou um pouquinho na idade ali adulta, ela também acabou convencendo uma irmã dela, Elisa, que sofria, né, de depressão pós-parto, a deixar o marido e o filho. E aí, claro que isso teve suas consequências, porque nesse período, 1780, imagina uma mulher que abandona o filho e o marido. Nunca mais ela se casou e acabou também ficando condenada a uma vida de pobreza, né, de trabalhos pesados, por conta dessa orientação da Mary. A gente percebe que, assim, geralmente, quando a pessoa ela tem uma história de vida em que ela sofre muito no ambiente familiar, principalmente com a figura paterna, ela vai sempre projetar a sua dor em alguma revolta. E isso casa profundamente com todas essas narrativas feministas, porque é a maneira de uma mulher se vingar de tudo aquilo que ela sofreu. O feminismo, com seu ódio pelo patriarcado, pelo homem, pela figura masculina, reivindicando direitos que a gente vai ver depois no decorrer da aula, que são absurdos, ela acaba encontrando como que uma resposta para o seu sofrimento, né? Ela acaba se vingando de tudo aquilo que fizeram com ela. E a Mary foi uma mulher que viveu isso. Cresceu com um pai que a gente não sabe detalhes, se ele sabia comunicar amor, se ele sabia construir na filha o senso de valor, né? Provavelmente não, era um homem que fez negócios ruins e descontou ali toda a sua frustração na bebida e, como consequência disso, acabava batendo na mãe. Então, era um ambiente violento, de desrespeito, e isso começou a gerar no coração dessa mulher esse ódio pela figura masculina, né? E aí, o que ela faz? Ela aconselha a irmã, que estava numa depressão pós-parto, a largar o marido, a largar o filho, e essa irmã sofre toda uma consequência por essa decisão ao longo da história. E a gente vê que Mary, ela escreve, né, Os Direitos da Mulher, que é um livro onde ela acaba falando um pouco dessa questão da educação igualitária. Só que quando a gente vai para a vida pessoal de Mary, a gente vê que ela não está só falando de demandas básicas, né, do direito da mulher, como, por exemplo, a educação. Ela, na verdade, está ali com toda uma proposta revolucionária. A gente tem que lembrar que esse é um tempo em que a Revolução Francesa está, né, está explodindo, e aí todas aquelas influências de revolucionários, de pensamentos iluministas, estão assim, né, sendo expostos, sendo apresentados de uma maneira muito violenta na sociedade, e a Mary está absorvendo tudo isso. Ela mora ali na Inglaterra, né, e é muito fácil, ali a Europa toda é conectada, então ela acabava sabendo de tudo isso que estava acontecendo, e ela começa a trabalhar essa questão dos direitos da mulher, né, através dos seus escritos. Mas na vida particular, a gente percebe que ela já tinha absorvido ali muitas pautas do iluminismo, né? Por exemplo, ela chegou para um artista chamado Henri Fuseli, que era casado, e ela propôs, né, para ele e para a esposa dele, que eles vivessem uma relação a três. A mulher do Henri Fuseli ficou chocada com essa proposta, né? E aí, depois de terem rejeitado essa ideia dela, ela resolveu ir para a França, lá onde estava todo esse movimento revolucionário acontecendo. Então, ela foi para lá, e lá ela acabou conhecendo um diplomata americano chamado Gilbert. Na verdade, ela foi para lá e se envolveu ali, né, com grupos revolucionários, e acabou conhecendo esse americano. Eles começaram um relacionamento, e ela engravidou. Quando o Gilbert soube que ela estava grávida, ele imediatamente a abandonou e ela ficou sozinha. O que acontece é que ela foi atrás dele, né? Ele foi embora da França, ela foi atrás dele e acabou encontrando ele em Londres, só que quando eles se reencontraram, ele já estava com outra mulher e ele não quis saber dela. E por conta disso, ela tentou até um suicídio. Ela não morreu, né, nessa tentativa de suicídio, acabou depois se relacionando com um outro homem chamado William Godwin, e eles acabaram
tendo um filho, ela engravidou. Só que nesse parto, ela acabou desenvolvendo uma infecção e acabou falecendo. Mas olha o que é interessante notar, né? Que essa relação dela com o William, eles se casaram e eles não moravam no mesmo apartamento. Na verdade, ele alugou um apartamento 20 portas de distância da casa de Mary e eles viviam esse romance, esse relacionamento aberto, né? Que era uma das propostas ali de toda essa ideia iluminista. A gente tem que entender que o iluminismo, se a gente pudesse resumir essa ideia de iluminismo, é você, na verdade, pegar o evangelho, pegar a palavra de Deus, pegar os 10 mandamentos e rasgar. E aí, no lugar, você coloca toda uma ideia humanista, direitos humanistas. Então, pensa comigo. Os 10 mandamentos dizem respeito a deveres que nós devemos ter, de não cobiçar, de não matar, de não adorar outros deuses. Aí chega o iluminismo e a sua proposta não é deveres, são direitos. E o homem se torna o centro de tudo isso. Então agora nós vamos falar de direitos do homem, de vontades, de desejos e tudo aquilo que o homem pode acessar. Então, dentro dessa ideia iluminista, também tem essa questão do poliamor. A gente pensa que isso é novo, mas já estava lá atrás. Então, todo revolucionário, todos aqueles que eram envolvidos com essa pauta, com essa narrativa, com essa ideia, eles eram adeptos disso. E a Mary, ela também. Então, você vê que ela chega para o Henry Fuseli, propõe lá um romance a 3, a mulher do cara fica escandalizada, ela vai para a França e lá na França ela vive um romance, o cara não quis assumir porque, né, ali a linguagem dele, os valores desse grupo revolucionário é bem isso mesmo, é todo mundo livre para viver sua vida, ninguém é preso a ninguém. E depois quando ela volta para Londres e se relaciona com o William, né, e engravida dele, ele mora numa casa, num apartamento e ela mora em outro, né? E aí a questão é a seguinte, que aqui eles resolveram se casar por conta dessa criança, mas só para que ele tivesse direitos legais. Então ali eles não estavam pensando numa formalidade, eles não estavam preocupados ali com preceitos cristãos, nada disso. Mas era mesmo a nível de direito legal, né? Questão de herança, de direitos. Então por isso é que eles acabaram se casando. Só que a Mary, ela faleceu infelizmente nesse parto, né? E acabou morrendo muito cedo. Então, a filha, né, da Mary com William foi a Mary Shelley, que foi a autora do livro Frankenstein. Então, ela também teve esse estilo de vida muito parecido com a mãe, também viveu romances abertos, onde o parceiro dela, né, tinha romances com a própria irmã dela ou com outras pessoas. Então a gente percebe assim que dentro desse núcleo, mesmo no proto-feminismo que reivindicava direitos da mulher, esses direitos eles são um pouco escusos, porque a gente pensa assim, puxa, mas que direito é esse? Então quer dizer que a mulher aqui, a reivindicação era essa mulher ser livre mesmo. Livre de qualquer preconceito da sociedade, livre para se relacionar com quem ela quisesse, livre para se divorciar, livre para ter filhos fora do casamento. Então, por mais que a Mary ela não escreveu isso de uma maneira tão clara, a própria vida particular dela mostrava isso, né? Então, a reivindicação dela ia muito além de uma educação igualitária para meninos e meninas, mas ela também reivindicava que esses tabus fossem removidos para que ela vivesse a vida, né, de uma maneira livre, como a revolução, o iluminismo pregava e propunha, e ela como uma revolucionária ali, que participou de todas aquelas agendas, ela, de certa forma, também reivindicava isso, né? Então, aqui para a gente resumir o que a gente viu até agora. O que o proto-feminismo ele propõe? O que ele foi, se a gente puder resumir, né? Então, ele foi um movimento de reivindicações feministas, mas
um pouco discreto se for comparado com o feminismo. Então, a pauta desse movimento era lutar contra a monogamia, o casamento, defender a liberdade sexual das mulheres. Portanto, falavam explicitamente sobre incesto, sexo grupal e outras práticas afins. A gente tem que lembrar que havia uma forte influência aqui do pensamento iluminista, de toda aquela revolução que estava acontecendo na França, né? E a Mary, ela foi alguém que expressou esses ideais através da sua própria vida particular. Então, ela foi amante de um dos principais defensores de ideia feminista do seu tempo, o diplomata americano Gilbert Imlay. O principal alvo do feminismo e do proto-feminismo, a gente pode considerar, sempre foi o patriarcado, essa figura paterna na casa, né, com esse lugar de responsabilidade, mas também esse lugar de liderança, sempre incomodou. Mary engravidou de Gilbert, mas ela foi contar essa notícia para ele e ele, tinha ido embora. Aí ela encontra ele posteriormente, como eu comentei com vocês, e aí ele já estava vivendo com outra mulher. Quando ela soube disso, ela tentou suicídio. Ela não morreu nessa tentativa de suicídio e acabou conhecendo o William, né? Ela se casou com ele por uma questão legal de garantir direitos ali da filha dela, mas ela acabou morrendo, falecendo pouco depois por conta de uma infecção, né, que ela desenvolveu. Então, eu convido vocês para a gente analisar, né, que sempre quando a gente ouve falar sobre feminismo, e agora a gente está trabalhando lá atrás, bem no começo, o proto-feminismo, parece que as reivindicações são legítimas, parece que elas são puras, mas como cristãos que nós somos, a gente precisa entender o quanto essas reivindicações, na sua essência, elas confrontam o Evangelho de Cristo Jesus, confrontam o padrão moral da Bíblia. E aí a gente percebe que lá atrás já era bem complicado, né? Pelo estilo de vida da Mary, por aquilo que ela acreditava, a gente percebe que isso realmente conflita com o Evangelho de Cristo Jesus, conflita com todo o seu padrão moral, com todas as diretrizes que Deus nos deixou e com todos os limites também. Então, a gente percebe isso muito claro, né? Esse poliamor, que hoje é tão falado, já vinha lá daquele período. Por quê? Porque isso sempre esteve presente em narrativas revolucionárias, em ideias iluministas, né? Os tabus na sociedade impostos pela igreja sempre foram um problema e um alvo de ataque de todos esses grupos revolucionários. Sempre. Por isso é que o patriarcado, esse modelo que na verdade é um modelo que protege a família, que faz com que a família se perpetue na sociedade e com isso uma sociedade seja organizada e seja preservada, né, dentro de todos os seus padrões morais, as suas leis de preservação, isso tudo sempre foi o ataque, continua sendo o ataque desses grupos revolucionários. Porque a gente está falando o quê? De guerra espiritual, nós estamos falando de um ataque na mente. Então, Satanás, desde o Éden, chegou para Eva e falou: por que, que você não pode comer desse fruto? Sabe por que, que você não pode? Porque é proibido? Porque isso vai te fazer ser alguém mais especial do que você é agora. Então, o que, que te impede de ultrapassar esses limites? O que te impede de acessar isso que foi restringido para você? Então, é a mesma narrativa que o diabo usa até hoje. Então, ele pega, né, esses grupos revolucionários e começa, mas por que todos esses tabus? Por que essas proibições? Por que esses conceitos retrógrados? Por que, que essas narrativas? Né? Por que tem que ter esses limites, essas fronteiras? Não! O que impede você de ser livre? Né? O que impede você de ter sua autonomia, de ser dono do seu próprio nariz, seu corpo, suas regras? E aí a gente vê que isso sempre esteve presente. Mary, né, Wollstonecraft, lá em 1800 e alguma coisa, já estava lá querendo uma vida livre, viver esse poliamor, né, uma relação aberta e tudo isso que a gente sabe que ainda é a pauta, né, de grupos revolucionários. Então, só para a gente entender que nesse mesmo momento da história, enquanto ela estava de certa forma, se ofendendo, né, com o padrão moral bíblico,
com toda a herança judaico-cristã que a sociedade em que ela vivia tinha herdado, a gente vê que outras pessoas estão vendo outras realidades, né? Como a Isabella Lilia Strotter, que foi uma missionária protestante enviada para a Argélia. Essa é uma história extraordinária que eu gosto muito, porque a Lilias, ela era uma artista. Ela era uma pintora com muito talento, que tinha um futuro brilhante. E ela, inclusive, ela era mentoreada por um artista plástico e tinha tudo para ser destacada, né, na sociedade, como uma mulher brilhante, talentosa, ter as suas obras de arte em exposição, ter toda uma carreira bem desenhada, bem estruturada, além de ser uma mulher tão bonita. Então, ela tinha tudo isso pela frente. Mas a Lilia, ela servia ao Senhor. E ela teve um encontro maravilhoso e sentiu o coração dela aquecido de certa forma, ela entendia que ela tinha um chamado para servir a Deus de uma maneira mais radical. Então, ela ficou muito tempo servindo na Associação Cristã para Moços ali, onde ela morava na Inglaterra, mas chegou um ponto que ela entendeu que ela não podia mais ficar onde ela estava. Ela tinha que ir para povos não alcançados, para lugares onde o evangelho ainda não tinha chegado. E ela decidiu que ela iria para a Argélia. Mas o que acontece é que ela não foi aprovada pela comissão, né, dessa junta de missões, porque tinha a saúde debilitada, então ela não tinha condições de ser enviada como uma missionária dessa junta missionária, né? E o que ela fez? Ela não desistiu. Ela juntou algumas economias e ela foi por conta própria para um país extremamente tomado pelo Islã. Foi trabalhar com mulheres muçulmanas. Ela e mais 2 amigas também nas mesmas condições que ela, que não foram aprovadas nessa junta missionária, foram por conta própria. E elas chegaram ali, numa cidade, num país onde elas não conheciam nada, não sabiam falar aquela língua. Mas antes aqui eu queria ler, né, o que ela mesma conta. Ela diz assim: 3 de nós, né, ficamos ali, olhando para o nosso campo de batalha. Nenhuma de nós apta para passar por um exame médico para aquela tarefa, sem conhecer uma alma no lugar, ou uma frase em árabe, ou uma pista para começar a trabalhar em tocadas. Só sabíamos que tínhamos que vir. Na verdade, se Deus precisava de fraqueza, ele as tinha. Então foi assim que ela se descreveu junto com as suas colegas missionárias, pessoas improváveis, sem nenhum tipo de capacidade, sem nenhum tipo de conhecimento, que só apresentavam uma coisa: obediência. Elas foram aonde Deus mandou que elas fossem. E aí ela vai retratando, né, todas essas paisagens desse país tão diferente de tudo que ela conhecia, e essas mulheres muçulmanas. Depois, mais ou menos em 1900, ela adquiriu uma máquina, uma câmera fotográfica, então tem algumas fotos também. Então o diário dela sempre tem desenhos, fotografias, e ela vai narrando ali as experiências dela com Deus. Foi uma mulher tão bela, tão talentosa, que deixou toda uma jornada brilhante, uma vida cheia de, com certeza, de sucessos. Renunciou a tudo isso para servir a Deus no meio de um deserto. E eu acho incrível que ela narra, inclusive, assim, como ela gostava das viagens que elas faziam para povoados mais distantes. Eram muitos dias de caminhada naquela areia densa do deserto. E ela diz que ela sempre ficava com o coração alegre de ir para esses lugares, porque ela falou: "Ah, Senhor, eu sei porque o Senhor levou o seu povo para o deserto. É tão maravilhoso esse lugar, porque esse silêncio tem tanto da tua presença." Então ela desfrutava, sabe, esses momentos assim de deserto. Era onde ela tinha um profundo encontro com o Senhor, né, na sua vida devocional, na sua vida de intimidade, de relacionamento com Deus. E a Lilia mostra para nós o quê? Ela mostra para nós que, enquanto um grupo de mulheres estava lutando contra todo o padrão moral, a Lilia estava vivendo esse grande desafio de renunciar seus direitos, de renunciar seus sonhos particulares para viver uma vida para Deus. E se sentindo profundamente satisfeita nele,
de viver uma jornada na contramão do mundo, na contramão de tudo aquilo que estava sendo reivindicado, proposto, exigido como certo. Ela abandonou tudo isso. Por mais privilégios que ela tivesse, acessos, facilidades que ela tivesse, ela renunciou tudo isso para servir ao Senhor. E aí a gente vê que história linda, né? Tem muita coisa na internet da Lilias. Quem quiser pesquisar e ver as obras de arte dela, todos os diários de oração que ela tinha, né? E aqui diz o seguinte: eu também consegui a história de Lilias, né? Eu acabei encontrando nesse livro aqui, da Noel Piper, que é a esposa do John Piper. Ela traz histórias lindas aqui de mulheres extraordinárias. Então, eu já tinha esse livro e eu recorri para a gente fazer um contraponto aqui com essas reivindicações ao longo da história, né, das mulheres. Então, muitas vezes, a igreja vai sempre se opor aos movimentos humanos. A igreja sempre vai levantar uma outra bandeira. A igreja de Jesus Cristo tem a mente de Cristo. Ela não tem a mente das trevas, do diabo. Ela tem a mente de Cristo Jesus. Então, nós não pensamos na lógica humana. Enquanto o mundo está dizendo de reivindicação de direitos, Jesus está falando para a gente entregar tudo, tomar a cruz e segui-lo. E foi isso que Lilias fez. Ela entregou todas as condições de um futuro brilhante que ela tinha, ela abandonou tudo aquilo, ela considerou tudo aquilo como esterco, como Paulo, e foi viver, né, uma vida onde ela não imaginava como seria. Ela só tinha a certeza de estar nas mãos de um Deus poderoso. Foi lá se dedicar a mulheres muçulmanas, correndo um risco absurdo, né? Um país totalmente fechado para o cristianismo, mas ela foi. E aqui, né, diz o seguinte: Lilias sempre apresentava ser uma pessoa tranquila, mas quando estava sozinha, principalmente durante a noite, ela era uma guerreira. O mapa da Argélia e da Tunísia, seu manual de intercessão, permanecia ao lado de sua cama e ela criava estratégias, consumindo-se em oração, com sua lâmpada acesa até as primeiras horas da manhã, com uma intercessão tal que somente os que amam o fazem. Escrito no mapa com sua própria caligrafia estava o desafio: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Colossenses 4, 14, eu acho que é 14 aqui que eu digitei errado. E aqui a foto da Lilias, já mais idosa, né? Ela serviu até 70 e poucos anos de idade, ela foi para o campo missionário, ela tinha 35 anos e teve uma vida extraordinária. Ela, depois que aprendeu árabe, é um trabalho muito árduo ganhar essas mulheres muçulmanas para Jesus. Ela foi uma pioneira, uma desbravadora e serviu ao Senhor arduamente, fielmente, durante todo o tempo em que ela conseguiu, até que ela ficou bem doente, debilitada, precisou voltar para a Inglaterra, mas isso foi só no final da sua vida. Então, isso mostra para a gente, né? Olha só, algumas lutando por reivindicação de direitos e o reino de Deus nos propondo uma outra linguagem, um padrão de pensamento, uma outra maneira de raciocinar, né? E aqui nós vamos entrar finalmente, então, na primeira onda do feminismo. Então, nós falamos do proto-feminismo, que foram essas manifestações mais sutis, né? Com alguns livros, alguns artigos escritos por esses grupos, muito influenciados pela Revolução. E agora eu vou falar para vocês, então, da primeira onda. Como é que surgiu essa primeira onda, né? Essa primeira onda é marcada pelas sufragistas, né? É conhecido como sufrágio. Por quê? Essa palavra, do latim, sufrágio, significa voto. Então, é a participação dos indivíduos na vida pública e na sociedade política através do voto. Essa foi a principal pauta de reivindicação dessas mulheres durante esse período conhecido como a primeira onda do feminismo. Então, vamos pensar em termos de Estados Unidos, como é que isso se deu? A gente precisa voltar lá para um momento em que algumas mulheres que eram abolicionistas, ativistas, né, dessa causa abolicionista contra a escravidão, elas participaram de uma convenção mundial para tratar justamente desse tema, a abolição dos escravos. E quem estava lá nessa convenção mundial que tratava desse assunto,
a escravidão, né? Para reivindicar a abolição da escravatura. Era Elizabeth Staton e a Lucretia Mott. Elas se encontraram nessa Convenção Mundial Anti-Escravidão que aconteceu em 1840. Só que uma coisa aconteceu nessa convenção. Elas que estavam acompanhando os maridos, no caso a Elizabeth, que estava acompanhando o marido, ela teve que ficar atrás de uma divisória, teve que sentar num lugar separado dos homens, porque o tratamento que as mulheres estavam recebendo era diferente do tratamento que os homens estavam recebendo. Como eles é que tinham o poder de voto, de decisão, de voz, e não as mulheres, então eles tiveram ali como que privilégios em relação às mulheres. E isso fez com que elas ficassem realmente assim, chateadas e pensassem, poxa vida, estou aqui, né, pensando em defender o direito dos escravos, mas eu acho que eu tenho que levantar minha voz para defender o direito das mulheres, porque olha como eu estou sendo tratada. Então, quer dizer, algo está deixando bem claro para mim que eu preciso fazer alguma coisa em relação a essa questão, essas injustiças que as mulheres estão vivendo. Então, elas voltaram, né, para os Estados Unidos e elas resolveram fazer uma convenção dos direitos da mulher no Seneca Falls, que foi, na verdade, uma capela wesleyana, a sede desse encontro, em 1848. Elas se reuniram às 11 horas da manhã do dia 19 de julho para realizar aquela sessão, aonde elas leram a Declaração dos Sentimentos, que foi redigido ali pela Elizabeth Staton, e elas começaram, então, a partir daquele dia, a lançar esse debate público, né, sobre realmente a ampliação dos direitos da mulher. Então, dentro dessa declaração aí que a Elizabeth fez, estava ali que um homem não deveria negar o direito de uma mulher tomar sua propriedade ou recusar a permitir que ela votasse. Por quê? Porque nesse período, as mulheres, geralmente, a propriedade, né, ela era passada, vamos supor que eu vivesse naquele momento, naquela época, e eu tivesse heranças do meu pai. Aquilo não vinha para o meu nome, ia direto para o nome do meu marido. Então, era isso que elas estavam reivindicando, esse direito de se tornarem proprietárias da sua própria herança. E também a questão do voto, que as mulheres não podiam votar. Então, era aqui uma das principais solicitações que elas tinham. Mas aí a gente tem que entender que as coisas vão tomando outros contornos, né? Aqui é hoje como está essa capela, ela foi recriada, né? Porque o que se tem daquela época da Convenção dos Direitos da Mulher, que foi realizado nessa capela wesleyana, é só esse rascunho mesmo, esse desenho. Não existe quase nada, né, daquela época assim protegido. Então, eles fizeram essa réplica, está lá no mesmo local onde foi feita essa convenção, como um memorial. Então, o que acontece? Como eu disse, as coisas vão tomando outros contornos. E a Elizabeth Staton, particularmente, ela se tornou uma mulher assim que deixou bem claro a sua revolta contra a igreja, contra a Bíblia. E aí ela resolveu escrever a Bíblia Feminista. Então, uma das coisas que ela sempre falava é que, assim, casamento e criação de filhos era a mesma coisa que escravidão. Então, ela tinha uma grande revolta, ela tinha 7 filhos, né? Tinha uma grande revolta em assumir esses papéis. E ela falava, isso não é vida para ninguém. E aí, conforme ela foi conseguindo alcançar esse lugar de voz, né, na sociedade, de alguém que representava as mulheres na solicitação desses direitos, na reivindicação desses direitos, ela também deixou bem claro a sua raiva, né, a sua revolta contra o cristianismo. Então, nessa Bíblia que ela escreveu, ela rechaça ao cristianismo por não permitir mulheres como sacerdotes, ela defende o divórcio, ela rechaça a família, a maternidade, como eu disse, ela entendia que era como uma escravidão, e ela defende o ingresso das mulheres em todos os tipos de trabalho. E a gente tem que entender que as sufragistas não eram todas feministas, né? Eram mulheres ali que estavam buscando realmente, olha, eu quero o direito de votar, eu quero minha participação, né, política.
Eu quero ter direito de ter a minha herança no meu nome. Mas não significa que elas eram feministas, né? Como, por exemplo, a Elizabeth Staton, que tinha essa revolta contra a igreja, essa revolta contra o casamento. Isso não era algo geral. Agora, quando a gente pensa nas sufragistas na Inglaterra, aí a gente vai ter uma outra manifestação. Por quê? Porque essas mulheres, e aqui a gente pode citar essa família, que é uma família ícone assim, do sufragismo inglês, Emily Pankhurst e as suas filhas, né, Christabel e a Sylvia, elas eram mulheres que vieram assim, de um movimento sindical com uma identidade militante muito forte. Então, elas eram aquelas que defendiam atos de desobediência pública, elas eram extremistas, né, nas campanhas que elas faziam para que realmente os direitos das mulheres ali dentro daquele contexto fossem todos atendidos. Então, o que elas faziam? Elas incendiavam prédios públicos, elas quebravam vidraças, elas colocavam bombas em lugares com grande fluxo de pessoas, elas eram constantemente presas. Então, eram mulheres que realmente apelavam para um nível de violência que não aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, a gente está lidando aqui com uma outra situação, né? Com uma outra manifestação, né? de reivindicação de direitos. Então, eram mulheres que realmente assim apelavam para todos os tipos, né? de ferramentas que elas podiam para conseguir os seus direitos, inclusive a greve de fome, que era muito comum. Algumas tinham que ser pegas assim à força, como essa que está aí na foto, e serem alimentadas via sonda para que não morressem, porque elas também utilizavam a greve de fome como uma arma de protesto. Então, qual era a reivindicação que essas mulheres estavam buscando? Então, elas queriam, em relação à carreira, né, que essas mulheres pudessem entrar em algumas carreiras meio que proibidas, como, por exemplo, medicina e enfermagem, ensino, direito, principalmente medicina, porque existia todo um preconceito, né, da mulher exercendo essa carreira. Então, elas reivindicavam esses direitos. Também a guarda dos filhos, porque era comum que sempre o marido ficasse com os filhos, né, no caso de divórcio. E aí elas conseguiram, em 1873, né, devido a essa pressão das sufragistas, o parlamento entendeu que a mãe também poderia ter direito à guarda da criança até que ela chegasse aos 16 anos. O divórcio, né, que geralmente as pessoas pobres usavam a deserção e tinham até a prática de vender as esposas no mercado como substituto do divórcio. Aí, em 1857, as esposas estavam sob o controle econômico e legal de seus maridos e o divórcio era uma coisa quase que impossível. Então, era uma das pautas que elas reivindicavam, era divórcio também. E a reforma eleitoral, que é essa questão da mulher poder votar, né? Elas buscavam isso também. E proteção para mulheres ricas e pobres, uma série de 4 leis, cada uma chamada Lei da Propriedade das Mulheres Casadas, aprovada pelo Parlamento em 1870 e 1893, removeu efetivamente a restrição que impediam que mulheres casadas ricas controlassem sua própria propriedade, que é o que eu falei, né? Que a herança acabava indo para o marido e não ficava nada no nome delas, então isso acabou mudando. Então, quando a gente olha assim, a gente pensa assim, puxa, são leis, são reivindicações, são pautas justas que elas estavam buscando, mas a gente tem que entender o quanto essas mulheres elas sofreram muita influência ideológica de todo esse movimento revolucionário que foi herdado desde a Revolução Francesa, lá em 1700 e tantos, até ali no início do século XX, 1910, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, essas mulheres sofrendo toda aquela influência revolucionário, libertário. Então, não eram só essas pautas que a gente olha e fala, poxa, eram pautas justas, né? Mas existia dentro de toda essa comunidade muitas mulheres também que se indignavam contra os valores morais
da palavra de Deus, contra todo esse legado que a sociedade herdava do cristianismo. Então, existia toda essa revolta também contra o patriarcado, contra o papel masculino dentro da sociedade e todo um ódio contra essa cultura, né, da família. E aí a gente percebe como essas mulheres precisaram, principalmente na Inglaterra, usar de uma força, de uma violência, né, para conseguir os seus direitos. Então, falando das sufragistas, dessa primeira onda, essas mulheres buscando seus direitos, vamos pensar um pouquinho, né, em alguém que viveu o oposto disso. E aí eu trago para vocês a Ellen Roosevelt, que é também uma inglesa, que foi estudar medicina. Foi lá se preparar para viver a sua carreira, né? Como uma brilhante médica. Mas enquanto ela estava ali na faculdade, cursando medicina, ela começou a se aproximar de um grupo de meninas cristãs que estavam envolvidas em encontros, né, bíblicos. E ela teve um profundo encontro com Jesus Cristo e se sentiu chamada para servi-lo, né? E aí ela vai para onde? Congo, África. Uma mulher médica, recém-formada, que tinha uma carreira brilhante, que poderia ter se casado, formado uma linda família, né? Desfrutado do conforto, de toda a estrutura que o seu país oferecia, mas ela abriu mão de tudo isso e foi servir a Jesus Cristo como médica numa comunidade extremamente pobre, precária, sem nenhum recurso. E aí, quando a Ellen está lá, ela não só trabalha arduamente em uma longa rotina diária de trabalho, servindo essa comunidade extremamente carente, mas como também ela ajudava, inclusive, a fabricar os tijolos para construir os hospitais, os postos de saúde que ela estava desenvolvendo ali naquela comunidade, né? Mas a Ellen, ela conta para a gente uma história dramática. Ela já estava há muitos anos em Congo, servindo aquelas comunidades ali e anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Então, explode ali toda uma crise dentro do país, decorrente da independência do Congo, que até então era colônia, se não me engano, da Bélgica. E toda uma instabilidade, né, da segurança pública aflora no país. Então, milícias revolucionárias começam a dominar as comunidades, começam a impor violência através, né, impor a sua vontade através de atos violentos, através de uso de armas. E os missionários que estavam lá no Congo, nessa ocasião, eles foram todos embora. Eles não ficaram naquela situação deplorável que estava o país, era um ambiente de incertezas, de insegurança, mas a Ellen, ela ficou. E ela continuou trabalhando e cuidando da comunidade, realizando seus cultos, seus estudos bíblicos, né? E, inclusive, ela até conta, coloquei aí, uma bolsa de água e uma bonequinha, porque nos atendimentos que ela fazia, todos os tipos de demandas chegavam para ela. Uma mulher grávida acabou falecendo e o bebezinho precisava ser aquecido, né? Porque era prematuro, precisava ser aquecido e eles não tinham recursos, não tinha bolsa de água nem nada. E aí ela pediu que uma das ajudantes dela colocasse água quente dentro de uma garrafa para colocar do lado do bebê e manter o bebê aquecido para que ele não sofresse, né, nenhum mal durante a noite e acabasse falecendo. Só que não tinha esse recurso. Parece que a última garrafa estourou quando a auxiliar da Ellen foi colocar água quente. E aí, ela, no dia seguinte, teve que se encontrar ali com as crianças numa espécie de culto dominical, culto de EBD, e ela falou para as crianças: olha, a gente precisa orar. E uma das crianças falou: eu quero que ore porque meu irmãozinho, minha irmãzinha precisa de uma boneca e eu quero muito que ela ganhe essa boneca, né? E ela falou: olha, tem uma coisa mais urgente que a gente precisa orar. É um bebezinho, ele precisa
de uma garrafinha com água quente, né, para poder mantê-lo aquecido, senão ele corre risco de morrer, então nós vamos orar, né, por isso agora. E essa menina, uma das crianças que estava reivindicando a boneca da irmã, ela pegou e se levantou e fez essa oração: Senhor, nós precisamos que o Senhor mande agora, imediatamente, essa água quente, essa garrafa de água quente, né, e a boneca da minha irmã. E não pode demorar, porque se demorar o bebê morre. E aí a Ellen conta que isso nunca tinha acontecido, mas naquele dia chegou uma encomenda para ela, uma caixa que havia sido enviada há 5 meses atrás, e lá tinha a bolsa de água quente, que ela nunca tinha recebido antes, e a bonequinha, que foram as 2 petições que aquela criança africana tinha pedido para Deus. Então ela conta esses milagres que ela vivia ali no Congo, né? Mas na ocasião desse conflito interno, né, decorrente da independência do país, e esses grupos de guerrilha, todos tomando a frente, né, querendo assumir ali o poder, a liderança da nação, a Ellen passou por uma situação muito dramática. Ela foi submetida, né, a situações de violência, apanhou e precisou ficar ali à mercê desses grupos guerrilheiros, mas chegou uma ocasião em que ela foi não só sofreu grande violência física, mas também sofreu violência sexual. Ela foi abusada por esses guerrilheiros. E ela conta como foi esse processo onde o Senhor realmente curou ela profundamente desse trauma, né? Como ela chorando ali, orando e falando: Deus, eu não acredito que o Senhor vai me abandonar nessa situação, enquanto aqueles homens levavam ela lá para praticar o abuso, a violência. E ela falou: o Senhor me abandonou. E ela disse que naquele momento, mesmo ali no meio de tanta aflição, de tanta vergonha, de tanta, né, um momento tão ruim que ela estava vivendo, ela sentiu uma paz extraordinária. E depois, ao longo, né, dos meses, dos anos, ela foi entendendo por que Deus permitiu que ela sofresse aquilo, né? Então, ela fala que, inclusive, toda a comunidade sabia que ela estava sofrendo, que ela sofreu esse abuso, que ela estava, né, apanhando e sendo submetida a situações de humilhação, mas isso fez com que ela ganhasse, de certa forma, a atenção deles. Ela fala que foi levada, depois dessa ocasião, para fazer o parto de uma mulher grega. Tinha um grupo de gregos, uma comunidade grega ali no Congo, que eram operários, e ela foi levada por um desses guerrilheiros para fazer o parto de uma dessas mulheres gregas, que estava também como prisioneira, junto com outros gregos, num lugar. E ela fala que estava uma sala cheia de homens e mulheres e crianças gregas, todas de cabeça baixa por conta dos guerrilheiros. E ela foi até o final daquela sala e ela começou a conversar com a gestante, que estava com dores, que estava sofrendo, mas Deus deu uma estratégia para ela. Ela foi tentando dialogar com aquela mulher para saber se ela ia encontrar alguma língua que ela pudesse falar com a mulher, sem que os guerrilheiros a entendessem, e ela pudesse então comunicar para todo aquele grupo de gregos ali sobre o amor de Jesus, porque ela falou: a única língua que eu não falava era grego. Então eu precisava saber se a mulher me entenderia em alguma língua que os guerrilheiros não entendiam, e ela pudesse repetir para os gregos aquilo que eu queria. Então ela começou fazendo perguntas para a mulher do tipo: aqui dói, o que você está sentindo? Como se fosse uma consulta. De repente ela mudou o tom da conversa, mudou a língua que ela utilizava, e ela começou a comunicar para aqueles gregos: olha, a única coisa que vocês precisam hoje crer é que existe Jesus, um Salvador, que morreu por vocês, e vocês só precisam fazer uma oração simples, como uma criança, dizendo que vocês aceitam Jesus no coração de vocês como Salvador. E aí ela foi falando isso, né? E a grávida falava e parecia que elas estavam tendo um diálogo entre elas, mas na verdade ela estava evangelizando todo aquele grupo de prisioneiros gregos. E no final, quando ela diz amém, ela diz que ouviu um burburinho por toda a sala. Todos eles falaram amém. E quando ela vai indo embora, os gregos todos olhando para ela e sorrindo, ela falou: eu atendi esses homens por mais de 12 anos, essas mulheres, essas crianças. Eles nunca se interessaram pelo meu Jesus. Mas quando eles descobriram que eu estava sofrendo, assim como eles, eu
eu recebi um outro nível de reconhecimento deles. Eu recebi a atenção deles como nunca eu consegui nesses últimos 12 anos de trabalho. Então ela entendeu que o sofrimento dela conectou ela com todo o sofrimento daquelas pessoas diante daquela guerra civil que estava acontecendo no Congo, né? E depois ela vai dizer como esse testemunho edificou tantas pessoas em sofrimento, como esse testemunho dela de amar a Jesus, mesmo numa situação de vulnerabilidade, fez dela alguém com acesso a muitos corações feridos, né? Então é extraordinário. Mais uma história que mostra pra gente como que aquelas que estão conectadas com o coração de Deus, como as mulheres que têm a mente de Cristo, elas simplesmente andam na contramão desse mundo. Elas não estão de maneira alucinadas buscando satisfazer os desejos do seu próprio coração, não estão de maneira alucinada correndo atrás de sucesso, de conquistas, de carreira. Não estão buscando só direitos, mas elas estão abandonando seus direitos para viver aquilo que Cristo as chamou para viver. Então, pensa um pouquinho nessas mulheres que eu trouxe hoje aqui para a gente conversar e lembre-se que em todo momento da história humana existe uma sociedade que anda debaixo de uma densa escuridão, cega. E a Bíblia diz que o Deus desse século lhe cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E aí, mesmo no meio dessa escuridão, há um povo que tem a mente de Cristo e que não pensa como o mundo pensa e que não reage como o mundo reage e que não entende, não percebe as coisas como o mundo percebe. Assim como Satanás seduziu o coração de Eva para que ela acessasse direitos que ele disse que ela tinha, de comer um fruto que tinha sido proibido, assim como ele fez ela sair das linhas de proteção que Deus estabeleceu. Hoje há todo um discurso persuasivo, há todo um feitiço, um encantamento, uma sedução para nos convencer desses supostos direitos que muitas vezes se levantam contra a mente de Cristo Jesus. Então, eu espero que nessa primeira aula, onde a gente abordou, né, o proto-feminismo e as sufragistas aqui na primeira onda, a gente perceba que durante toda a história de reivindicação de direitos, havia uma contaminação. A gente viu com as sufragistas lá dos Estados Unidos, aquela Bíblia, né, feminista, aquela revolta contra o casamento, contra a maternidade. Não se trata só de reivindicar um voto, o direito a voto, não se trata só de reivindicar alguns direitos legítimos. Há uma contaminação presente em todo esse movimento, desde o proto-feminismo, que se revolta contra Deus, que se revolta contra a estrutura, contra tudo aquilo que é proposto pelo próprio Deus. E isso a gente precisa estar consciente, nós não podemos ser ingênuos de olhar para o movimento feminista desde a sua raiz e não entender que ele está totalmente comprometido com algo que é contrário à palavra de Deus. Então, que isso possa ficar muito claro para nós, né? E que essa história de algumas mulheres que resolveram, nesse mesmo período em que esses protestos aconteciam, viver uma vida tão diferente, de entrega e renúncia, possa ter edificado seu coração. Nos pequenos grupos, é importante que a gente fale a respeito disso e cada uma possa testemunhar suas impressões, suas dúvidas sobre esse tema. Deus abençoe você e a gente se encontra na próxima aula.